Gente, primeiramente, alô. Primeiramente, esse fone aqui, ó, é porque captou melhor o som da gravação. E esse vídeo, antes da gente começar, vocês estão notando que tem uma luz aqui meio diferente, é porque eu coloquei uma luz aqui para dar um contraste melhor na que tem de cima. Então, antes de tudo, eu peço para vocês estarem se inscrevendo, compartilhando, mandando esse vídeo para todo mundo, porque só dá para fazer live. Infelizmente, por enquanto, a gente vai poder fazer live não. Só dá pra fazer live depois que eu tiver 1000 pessoas por aqui. Não é tão difícil assim de chegar. Então vamos lá, gente. Vamos tá ajudando, que vai ser melhor pra gente interagir mais. Quanto mais pessoas tiver aqui, melhor pra gente interagir. Que aí a gente vai poder fazer gravação, poder falar, né? Vocês poderem falar, não só eu falar e vocês ouvirem. Entendeu? Então, vamos lá, vamos tá falando a respeito do... Eu falei para vocês, né, que eu ia gravar algumas coisas diferentes, e a gente estava falando sobre escatologia na nossa EBD, né? A gente vai ter que desligar essa luz aqui porque tá esquentando um pouco. Não ficou tão diferente. Ah, ficou sim. Então, pera aí, deixa eu botar mais para cá, pro fundo. Isso. Então, eu tinha falado que a gente ia falar sobre alguma coisa mais atual, da atualidade, né? E o que pode ser mais atual? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar sobre um dos assuntos que mais... Fala sobre... deixa eu ver. Uma coisa que já tinha me pedido, sobre calvinismo. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente... Vamos dar uma explicação aqui rápida do que é isso. A coisa é VaptVup. Não vai ser muita teoria, tá? Vamos ser só para nós que somos cristãos a gente entender a razão da nossa fé. O nosso padrão, nós batistas, assembleianos, wesleyanos, etc., temos algumas divergências quanto às formas, mas somos iguais em uma coisa: a gente somos pertencentes à escola arminiana de teologia. E o que seria essa escola arminiana? Tiveram aquele movimento de contra-reforma, né? Isso é história, tá? E teve aquele movimento de contra-reforma em que Lutero rompeu com a Igreja Católica, que era contra as práticas de a venda de indulgências e a prática de simonia, toda aquele coisa que vocês vão aprender, ou já aprenderam, né, na escola. E aí ele rompe com a Igreja Católica, e aí ele, claro, posterior a ele veio o luteranismo, né? Vem o movimento protestante, em que ele rompe e vai e mostra às pessoas que para você chegar a Deus, você não precisa de intermediário, não precisa daquela figura central que faz a mediação entre Deus e o homem. Precisa somente acreditar nele e seguir a Bíblia. Posterior a ele, né, mais tarde, nasceu depois João Calvino, que dizia basicamente o seguinte: e Lutero e Calvino discordavam, tá? E principalmente na questão de que o Calvino dizia o seguinte, dizia que, assim, uma maneira bem rápida de explicar, que a pessoa é predestinada a ir para o céu e inferno dependendo da quantidade de riqueza que se acumula na Terra. Era assim a visão de Calvino. Aí depois, com o passar dos anos, vieram outros movimentos, o calvinismo foi se remodelando, foi se reformando, né? E aí, por isso que hoje em dia tem aquelas igrejas reformadas, né? No Brasil, um dos principais movimentos do calvinismo, assim, é feito no sistema presbiteriano e de o sistema presbiteriano de convenção religiosa, que as igrejas presbiterianas são tradicionalmente calvinistas, né? Eu já fui algumas e sei como é que é. E também tem outras, né? E outras organizações não denominacionais que não seguem aquele nome, Batista, Assembleia, etc. Em meio ao Calvino surgiu o calvinismo que é feito aqui no Brasil é diferente do que foi feito lá na Europa, na Holanda, né? Que começou esse movimento, né? E aí veio
também contra o calvinismo, que o calvinismo foi uma das escolas assim, que se institucionalizaram e eram contra a democratização dessa... E, assim, vamos dizer assim, contra a democratização desse ensino e dessa chegada das escrituras às pessoas. Tanto é que a gente só foi mesmo, as populações de baixa renda, a, os, as, o povão, a massa mesmo, foi ter acesso à salvação, assim, aos escritos, através do... Quem começou com isso foi Jacob Armínio. E alguns falam Jacó Armínio, que eu não gosto muito disso, não. Prefiro Jacob. Que aí ele fundou basicamente o movimento do arminianismo lá na Holanda, também na Holanda em 1609, uma escola mesmo de teologia, né? E aí logicamente ele e Calvino tiveram muitas disputas, né? Tanto ele também como o Spurgeon, para quem não sabe, né, que muita gente compartilha muitos textos dele, ele era também um dos defensores do calvinismo, né? Aí tem vários livros dele. E A. W. Tozer não expunha isso muito bem, mas também era um dos expoentes do calvinismo. E John Piper, e John Stott, e acho que Lenny Craig, e essas pessoas que expressavam mais o calvinismo. E John Stott, deixa eu ver. A. W. Tozer, que eu falei já. Tem outros também, tem muitos. Tem o. Não, C.S. Lewis, que eu saiba, ele não era. Ele, pelo que eu já li dos escritos dele, ele não deixava isso claro qual a posição doutrinária e teológica dele. Mas tiveram muitos, assim, que vocês veem na mídia que foram abertamente calvinistas, né? E eles diferem entre nós, os arminianos, basicamente por isso, né? Por essa questão da salvação e por outras coisas, porque a maioria dos calvinistas seguem a chamada eleição, falam sobre o sensacionismo, aí vem a questão da... E tem outras coisas, questões apocalípticas sobre a milenaridade do reinado de Deus aqui na Terra e tudo mais, que isso seria um outro vídeo, porque senão isso ia ficar grande. Mas, basicamente, eles contrastam com a nossa fé por causa disso, porque a gente, como cristãos, como arminianos, a gente acredita que a nossa fé e nossa salvação é baseado naquilo que a gente pode... A gente tem a salvação, né? Assim que a gente aceita Jesus, a gente é salvo, mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher se a gente quer continuar no caminho da salvação ou não. Enquanto eles pensam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Então, esse é o movimento mais de contraste que nós temos. E, já que a gente falou um pouquinho de calvinismo, vamos falar agora do arminianismo, né? Quem expressava muito o arminianismo era também John Wesley e John Newton, que é uma história que eu gosto muito de falar, né? E que eu vou encerrar o vídeo contando essa história que é muito legal.